de volta com o nosso Devocional Intimidade. Hoje eu vou dizer para vocês, eu estou muito folgada aqui, sentada, bem tranquila no meu sofá, mas meditando assim, com muita garra e com muita força no meu coração a respeito da oração. Principalmente nesses dias nós estamos profundamente envolvidos ainda mais pela vida do Gabriel e é tremendo como às vezes certas situações elas nos unem ainda mais. Eu até coloquei num dos nossos grupos de oração lá que o Gabriel ele está sendo já um profeta da unidade, porque essas situações elas fazem com que nós nos unamos e venhamos a guerrear realmente pela vida das pessoas e pelo propósito de Deus. Mas vamos lá então para o nosso tema da semana, sarando a terra ferida. Nós somos chamados para ser proclamadores em dias difíceis, em dias de trevas, em dias em que muitos valores são negociados e esquecidos. Deus nos chama para sarar essa terra, para ser agentes de transformação no meio de um mundo perdido e caótico. O nosso texto então é Esdras capítulo 10, versículo 1, e a palavra de Deus nos diz assim, ó. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, prostrado diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta deles. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Olha só, a nossa palavra do dia de hoje é a lei da responsabilidade. Gente, essa palavra ela ministrou tanto, mas tanto no meu coração, eu até, eu vou incomodar um pouquinho a minha equipe aqui, mas eu vou pedir para o Alisson focar na minha Bíblia aqui, porque o versículo ele está todo grifado aqui, e essa palavra, Deus trouxe no meu coração, o versículo aqui, eu grifei em partes coloridas, por quê? Porque quando Deus começa a ministrar uma palavra no nosso coração, meus queridos, é muito tremendo. Lembra quando eu falei para vocês que a palavra de Deus é algo profundo, é como um poço sem fundo para o lado do bem, porque só desse pequeno versículo aqui, ó, eu tirei essas 4 ministrações que nós estamos fazendo esta semana e também vamos estar na quinta e na sexta da semana que vem. Então, meditar na palavra de Deus é importante que você, por isso a questão de você anotar, de você muitas vezes rabiscar a tua Bíblia, desculpa, e Deus ele vai te dando direções aqui, e por isso que eu coloquei, você vai perceber ó, que cada frase eu grifei com uma canetinha diferente, porque foram as direções que Deus foi me dando em oração, e eu então fui escrevendo aqui na minha Bíblia. E eu pude então tirar 4 ministrações dessa palavra. Então, meu querido, estudar a Bíblia, muitas vezes é você pegar a tua própria Bíblia, rabiscar um pouquinho. Mas por que você está falando isso, Mônica? Acerca da lei da responsabilidade. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente primeiro vem como pedinte. Né? A gente começa a orar por nós, a gente começa a orar, grande parte de nós vem para Jesus quando a corda já está aqui no pescoço, como a crônica que a gente leu no primeiro bloco, a gente acaba vindo para Jesus em momentos difíceis, coisas que acontecem que nos aproximam do Senhor. Mas depois que eu venho para o Senhor, que a minha vida é transformada, eu começo a entender que existe um encargo de responsabilidade sobre a minha vida. A responsabilidade de orar pelos outros. A responsabilidade de gerar outras pessoas para Deus. A responsabilidade de estudar a palavra. Por que eu fiz questão de mostrar para vocês que na minha Bíblia aqui está rabiscadinho, mostrado cada um numa corzinha? Porque cada coisa dessa aqui, Deus foi ministrando algo no meu coração acerca de oração e de posicionamento de homens e mulheres de governo para esse tempo presente. Por isso que a nossa palavra de hoje é a lei da responsabilidade. E a frase do dia diz assim: a lei da responsabilidade nos outorga autoridade. Ou seja, ela coloca sobre nós a autoridade do reino de Deus para que nós possamos entrar no reino do Espírito pela oração, vencendo principados, vencendo potestades, apregoando o ano aceitável do Senhor para tantas e tantas vidas. E aí, nós passamos para pensar, eu vou usar o exemplo do Gabriel, que é algo muito latente para nós hoje.
Foi descoberto algo, né, inerente da vida, que é algo que veio no corpinho dele, mas nós todos estamos orando, entrando no reino do Espírito e guerreando para que Deus possa curá-lo. Quantos testemunhos nós já vimos aqui no próprio Devocional Intimidade, na segunda-feira, no quadro Se Fosse Você, de pessoas que foram curadas através da fé, assim como nós cremos na cura do Gabriel. Aqui entra a lei da responsabilidade, de orar uns pelos outros e orar sem cessar. E não parar somente na nossa oração egoísta. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Muitas vezes a gente fica pedindo para Deus, orando, pedindo para Deus, ai Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Deus, a seu tempo, vai deitar todas as coisas sobre a sua vida. Eu vou confessar para vocês, as minhas orações diante de Deus, eu não sei pedir mais nada. Eu não sei chegar e pedir as coisas para mim. Porque Deus tem sido tão benevolente e tão maravilhoso que Ele tem cuidado de mim. Porque quando você entende a lei da responsabilidade, você começa a interceder por outras pessoas, assim como Esdras fez aqui. Você vê que no segundo ponto ali do versículo, ele fala, enquanto Esdras orava, primeiro ponto que nós falamos ontem, acerca da responsabilidade da oração, do peso da oração, e segundo, confessando e intercedendo pelo povo. Ah, Mônica, agora você vai dizer que eu vou ter que confessar o pecado do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, eu vou ter que me arrepender por outras pessoas? Vai. Deus nos chama para isso, para sermos intercessores pela vida de outras pessoas. Existem estradas que os seus pais caminharam e que eles não remiram a terra. E Deus te chama para remir essa terra. Esdras começou uma restauração que só terminou em Neemias. Aquilo que Esdras começou, Neemias concluiu. E são dois livros subsequentes, Esdras começa, para, e depois Neemias entra e termina, e faz o mesmo processo. Ora, se arrepende pelo pecado do povo, busca a direção de Deus, e então parte para a ação da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, meus queridos, os muros caídos da Jerusalém espiritual hoje são os valores da terra. Tanta imoralidade que nós temos visto nas nossas escolas, coisas que nós temos visto vindo para as nossas crianças, vindo para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. E nós somos chamados para ser os Esdras dessa geração, que oram, que confessam o pecado de uma nação e que intercedem. Mônica, isso é utopia. Não é utopia. Nós temos visto várias coisas que aparecem à tona. Há poucos dias atrás nós ouvimos, vazou uma foto na rede social acerca de toda a brutalidade que acontece com as crianças da Romênia e daquela região. Isso estava muito bem escondido, eu não vou falar abertamente aqui porque é algo muito pesado para o horário. Mas aquilo veio à tona e pessoas e ONGs começaram a saber e estão lutando para resgatar essas crianças. Por que você acha que isso veio à tona? Porque existem pessoas orando por essas nações, existem pessoas clamando para reconstruir, intercedendo pelo povo, sendo vez e voz para pessoas que estão sofrendo. Então, meu querido, nesse dia, o Senhor nos chama para interceder. O Senhor nos chama para guerrear por uma nação. Existe uma lei natural no mundo espiritual, que é a lei da responsabilidade, aonde eu cometi um pecado, ou a minha geração cometeu um pecado, e eu vou me arrepender por aquilo e me tornar um agente intercessor. Eu vou entrar no reino espiritual através do nome de Jesus e orar. Porque se não fosse necessário orar, Jesus não teria orado tanto com seus discípulos, a palavra não estaria repleta e todas as reconstruções na palavra de Deus, elas começaram através do quê? Através da oração. Eu usei os 3 exemplos aqui de Esdras, de Neemias e de Esther. Esdras, versículo 1 do capítulo 10, começou orando. Neemias, já no primeiro capítulo, ele viu tudo o que estava acontecendo com Jerusalém, detectou o problema e foi para o joelho, foi orar, foi buscar a direção de Deus, foi se arrepender. Esther, depois que já era rainha, quando o propósito para o qual ela foi colocada lá dentro, por Deus, dentro para gerar livramento para a sua nação, ela foi orar, ela jejuou por 3 dias, orou por 3 dias e então foi para a presença do rei. Tudo começa na oração.
E é por isso que agora eu quero convidar você para nós orarmos. Eu quero fazer uma corrente de oração junto com você pela vida do Gabriel e pela vida dos intercessores. Que Deus possa despertar em nós um espírito intercessor. Quantas coisas estão acontecendo no Brasil? Muitas delas são fruto da nossa escolha como nação. São fruto da escolha de muitas pessoas. Agora eu vou ter que me arrepender porque fulano, ciclano, beltrano, querido, nós somos chamados para ser restauradores. Esse encargo está sobre os nossos ombros. Jesus venceu na cruz e nos outorgou a autoridade para que nós possamos gerar o reino de Deus até que o Senhor Jesus volte. Esse tempo está muito próximo. Você vai parar onde você está? Não. E eu quero te convidar para orar comigo agora. Deus Todo-Poderoso, como é forte nós entendemos a Tua palavra. E hoje, Deus, para exemplificar o quanto é forte a intercessão, eu quero, Senhor, junto com todas essas pessoas que estão comigo, Pai, orar pela vida do Gabriel. Deus, o Gabriel é teu filho. O Gabriel é um adorador, Deus. Junto com toda a minha equipe, agora nós levantamos um clamor de oração pela vida do Gabriel. Já te agradecendo pela cura desse menino, um profeta que foi gerado no ventre da sua mãe, Deus, para trazer a vida de Deus às nações. E nós proclamamos a cura, nós ordenamos no reino do Espírito agora contra todo o espírito maligno que tenta se lançar contra a vida dessa criança. Nós declaramos agora sobre todo o seu sangue, sobre a sua medula óssea, a cura total e completa. Usa as mãos dos médicos, Senhor Jesus, usa as vidas das pessoas que estão em volta dele, cuida do Gabriel e nós desde já profetizamos a cura e te agradecemos pelo grande milagre na vida do Gabriel. Nós cremos que a tua vontade soberana vai se estabelecer, mas nós cremos também, Senhor Jesus, que a vida do Gabriel é tua. Tu o gerastes para ti e nós declaramos a cura e nós declaramos a vitória sobre a vida desta família e desse ministério, dessa casa sacerdotal. Também nesse dia, eu quero declarar em nome de Jesus, Pai. Levanta intercessores por toda a terra, para clamar por nações, para clamar pelas crianças, para clamar pelos adolescentes, para clamar pelos países em guerra. Deus, coloca uma intercessão dirigida pelo Teu Espírito no nosso coração. Nos destrava, nos ativa como igreja, nos ativa como intercessores nesse tempo para viver o Teu propósito, Senhor, e proclamar o Ide de Cristo, o ano aceitável do Senhor, preparando o caminho do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Aleluia. Essa canção que nós estamos ouvindo no fundo, ela fala algo muito tremendo. Tem uma das partes dela que ela fala assim, ó, que Deus vai dar vitória quando um povo se posicionar, quando o seu povo orar, a libertação virá. Então, meus queridos, é hoje, é agora que nós estamos sendo chamados para orar. Vá para o seu quarto secreto, vá para a sua igreja, para o seu grupo de oração. Ore pela nação, ore pela vida do Gabriel, ore pela vida de tantas e tantas crianças que precisam da sua oração, do nosso posicionamento nesse dia e nessa hora. É o Senhor nos chamando para nos posicionarmos, sairmos do nosso lugar de conforto e irmos para o confronto, porque Deus estará dando a vitória. Eu vou terminar essa semana crendo com muita convicção no meu coração que o Senhor está tocando você, que você faz parte dessa corrente do bem, orando pela causa que está no coração de Deus, que Deus te dê uma causa para orar e que você vá por ela até o fim dos seus dias, até o fim das suas forças, porque foi para isso que nós somos chamados. Agradeço as minhas queridas patrocinadoras, sempre comigo há 3 anos já, as minhas queridas Divina Calçados e também Picucha Modas. Gente, um grande abraço no seu coração, final de semana, esteja com a sua família, esteja na sua igreja. Segunda-feira, se o Senhor permitir, estaremos juntos novamente. Mas, querido, sai das 4 paredes,
olha para fora e procura uma causa. Veja aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Quero agradecer a minha equipe por mais uma semana especial. Estamos juntos e misturados para viver o reino de Deus a tempo e a fora de tempo. Amo vocês. Obrigado por todo carinho e por toda atenção. Gente, grande abraço no coração de vocês. Espero vocês segunda-feira. Tchau.